Você já parou para observar como se comunica com você mesmo? Em meio às distrações do dia a dia, talvez você nem perceba que a forma como fala, pensa e interpreta o mundo está moldando diretamente a realidade que você vive. Palavras, vida, linguagem, elas estão conectadas de forma invisível, mas extremamente poderosa. É quase como se cada frase que você diz fosse um tijolo construindo a casa da sua identidade. E o mais curioso é que muitos desses tijolos nem foram escolhidos por você. Desde pequeno você escuta frases como "isso é difícil", "você não consegue", "cuidado com o fracasso". Essas palavras vão se acumulando como ecos em sua mente. Elas formam crenças silenciosas que você começa a aceitar como verdades absolutas. Sem perceber, começa a repetir essas ideias internamente e o que antes era apenas uma opinião externa vira uma parte da sua verdade pessoal. A programação neurolinguística nos mostra que a linguagem não descreve apenas a realidade, ela cria a realidade. Cada vez que você diz "não sou bom o suficiente", está reforçando um padrão mental, está programando o seu cérebro para acreditar nessa limitação. Mas a boa notícia é que, da mesma forma que foi programado, esse padrão pode ser reprogramado, e isso começa por tomar consciência das palavras que você usa. Quando você troca um "eu não consigo" por um "ainda estou aprendendo", algo muda. Pode parecer sutil, mas essa mudança de linguagem tem um impacto direto em sua motivação, sua atitude e nos seus resultados. O cérebro não diferencia muito o que é real do que é repetido com convicção. Ou seja, se você disser algo com frequência e emoção, o seu sistema interno começa a agir como se fosse verdade. Quantas vezes você se pegou dizendo frases como "eu sou assim mesmo" ou "isso nunca dá certo comigo"? Essas afirmações são como comandos que você dá à sua mente, e a mente, muito obediente, começa a filtrar todas as suas experiências de acordo com essa ideia. Se você afirma que sempre dá errado, mesmo quando algo começa a dar certo, sua mente busca um jeito de confirmar sua crença original. Imagine sua mente como um jardim. As palavras são sementes. Algumas florescem em confiança, coragem e crescimento. Outras, infelizmente, brotam como medo, dúvida e autossabotagem. E adivinha quem decide o que vai ser plantado? Você. Mesmo que tenha aprendido a semear o medo desde cedo, você pode aprender agora a cultivar novas palavras, mais saudáveis, mais conscientes. A mudança começa na escuta. Repare em como você fala sobre si mesmo. Quando erra, se culpa ou aprende? Quando sonha, duvida ou acredita? A forma como você responde a essas situações revela o tipo de linguagem que tem alimentado sua mente. Você pode se tornar um aliado ou um sabotador de si mesmo, dependendo das palavras que escolhe. A linguagem também afeta suas emoções. Experimente dizer que estou destruído depois de um dia cansativo. Em segundos, você se sente ainda mais pesado. Agora diga que tive um dia intenso, mas estou me recuperando. A sensação muda, não muda? Isso acontece porque seu cérebro responde às palavras com sensações físicas. Você literalmente sente o que diz. Ao usar palavras mais conscientes, você não está ignorando a realidade, mas decidindo interpretá-la de forma mais útil. A PNL ensina que não é o que acontece que determina seus resultados, mas como você representa o que acontece. E essa representação começa adivinha onde? Na linguagem que você usa para contar sua história interna. Mudar a forma como fala não é apenas uma questão de positividade. É sobre escolher palavras que abrem caminhos, em vez de bloquear possibilidades. Em vez de dizer "tenho medo", você pode dizer que "estou me preparando para lidar com o desafio". Não se trata de negar emoções, mas de ressignificá-las para que você não fique preso a elas. Talvez você tenha crescido ouvindo que é difícil mudar, que certas coisas são do seu jeito, como se estivesse condenado a repetir padrões. Mas hoje, você já tem maturidade suficiente para escolher de forma diferente. A linguagem é sua aliada. Quando você aprende a usar as palavras com intenção, começa a construir uma nova identidade. E não precisa fazer mudanças radicais de uma vez. Basta começar observando uma ou duas expressões que usa com frequência. Substitua o "não posso" por "como posso". Troque o "nunca dá certo" por "o que posso aprender com isso". Essas pequenas trocas têm o poder de transformar seus pensamentos, seus sentimentos e até suas ações diárias.
você vai perceber que ao mudar suas palavras, sua autoconfiança aumenta. Isso porque sua mente começa a ouvir uma nova versão de você, mais segura, mais consciente, mais leve, e com o tempo, essa nova versão deixa de ser um esforço e passa a ser natural. Sua linguagem se torna um reflexo da sua evolução. Talvez você ache estranho no início, afinal, foram anos falando de um jeito. Mas como tudo que vale a pena, a mudança começa com consistência. Quanto mais você se ouvir falando com respeito, força e coragem, mais vai acreditar nesse novo roteiro. E quando você acredita, tudo muda, porque o mundo lá fora responde ao que você projeta de dentro. Mesmo os desafios começam a ser vistos com outros olhos. Aquilo que antes parecia o fim, vira um começo. As quedas deixam de ser fracassos e passam a ser aprendizados. Você se torna mais resiliente, mais criativo, mais protagonista. E tudo isso só porque decidiu cuidar melhor das suas palavras. A linguagem também tem impacto nos seus relacionamentos. Quando você muda sua forma de se comunicar, as pessoas ao seu redor percebem, passam a responder de forma diferente, ficam mais abertas, mais conectadas. A qualidade das suas conversas melhora, os conflitos diminuem e isso reflete em todas as áreas da sua vida. Você pode usar a linguagem para acolher, construir, inspirar. Pode transformar uma crítica em orientação, um medo em um passo de coragem, uma dúvida em curiosidade. Você tem esse poder nas mãos, ou melhor, na mente e na boca. E quanto mais consciente for disso, mais livre se sentirá. A escolha das palavras é uma das formas mais práticas e acessíveis de mudança. Você não precisa de ferramentas caras nem de tempo extra. Precisa apenas de presença, de perceber o que está dizendo, de se perguntar: essa frase me fortalece ou me enfraquece? Essa linguagem me leva para frente ou me mantém preso? Hoje, você está diante de uma escolha: continuar se comunicando de forma automática, repetindo histórias do passado ou começando a usar sua linguagem como uma ponte para o futuro que deseja construir. Tudo começa com uma simples decisão: falar com mais intenção. Algo em você está pronto para dar esse passo. E se quiser, pode começar agora. Observe suas próximas palavras. Repare em como você fala consigo. E experimente mudar apenas uma frase. Esse pequeno gesto pode abrir grandes portas, e a transformação começa aí. Agora imagine como seria a sua vida se cada palavra que saísse da sua boca fosse escolhida com intenção. Pense no impacto que isso teria nos seus pensamentos, nas suas decisões e principalmente nos seus resultados. Você começaria a agir com mais clareza, a se posicionar com mais firmeza e a se conectar com mais autenticidade. Tudo isso apenas ajustando a maneira como se comunica. A sua mente está sempre ouvindo. Mesmo quando parece distraída, ela registra cada frase dita em voz alta ou em pensamento. E sabe o que acontece? Ela transforma essas palavras em ações. Ou seja, aquilo que você fala repetidamente se transforma pouco a pouco naquilo que você vive. A linguagem é um ensaio silencioso para a realidade que está por vir. Já reparou como algumas pessoas parecem ter um brilho diferente quando falam? É porque elas estão conectadas com o que dizem, não falam no automático, escolhem palavras que representam verdade, direção e visão. E você pode desenvolver essa habilidade. Não é dom, é prática. Quanto mais você treina, mais natural isso se torna. Cada expressão que você utiliza tem um peso emocional. Dizer "estou exausto" não é o mesmo que "estou precisando recarregar minhas energias". A primeira te afunda, a segunda te oferece solução. São essas nuances que fazem toda a diferença. Pequenas trocas que elevam sua energia e ressignificam seu momento sem precisar esconder a realidade. A linguagem também influencia diretamente seus hábitos. Quando você diz que sou preguiçoso, reforça esse comportamento. Mas se disser "estou aprendendo a ser mais disciplinado", abre espaço para mudança. Percebe a diferença? A forma como você descreve seus comportamentos pode te aprisionar ou te libertar. A escolha é sempre sua. Existe um mundo inteiro de possibilidades escondido atrás de palavras mal escolhidas. Às vezes, você nem percebe que está dizendo não para a vida com frases como "isso não é para mim", "já tentei de tudo", "sou assim desde sempre". Cada uma delas fecha uma porta. Mas e se você começasse a experimentar novos caminhos só mudando o discurso?
Quando você fala com mais consciência, cria uma relação mais saudável com você mesmo. Começa a se ouvir com mais carinho, a se entender com mais compaixão, e isso transforma o jeito que você lida com erros, desafios e emoções. Em vez de se criticar, você passa a se encorajar. Em vez de desistir, você aprende a se adaptar. Seu vocabulário interno é como um espelho da sua autoestima. Frases como "eu me permito", "eu sou capaz", "eu estou em construção" criam uma base sólida para a sua identidade. E acredite, sua identidade é moldada mais pelas palavras que você repete todos os dias do que pelas experiências que já viveu. Você está se narrando o tempo todo. Há um poder gigantesco em simplesmente mudar a forma como você inicia o seu dia. Ao invés de levantar já dizendo "hoje vai ser difícil", experimente "hoje vou fazer o meu melhor". Não é mágica, é foco. Essa simples troca muda a forma como seu cérebro interpreta os desafios e ativa recursos internos que você nem imaginava que tinha. E se você pudesse, a partir de agora, se tornar o autor de uma nova história, uma narrativa em que você escolhe palavras que te movem, não que te paralisam, palavras que abrem portas, não que constroem muros. Comece observando a próxima frase que você for dizer. Ela está te aproximando ou te afastando da vida que você deseja? As palavras têm frequência, têm energia. Elas carregam significados que vão muito além do dicionário, falam com seu inconsciente. Elas ativam lembranças, sensações, padrões e, quando usadas com intenção, podem ser como bússolas. Elas te orientam, te puxam de volta ao seu propósito sempre que você se perde no caminho. Ao assumir o controle da sua linguagem, você se torna um líder da sua própria mente. Passa a usar as palavras como ferramentas e não como muros. E quando isso acontece, até as situações mais difíceis ganham uma nova perspectiva. Você para de fugir dos problemas e começa a encará-los como parte do processo de crescimento. A linguagem é uma ponte entre o seu mundo interno e o mundo externo. É por meio dela que você se posiciona, se conecta, expressa desejos e coloca limites. Quando você fortalece essa ponte com palavras conscientes, cria relações mais profundas, mais verdadeiras. Você se torna alguém que inspira confiança primeiro em si mesmo, depois nos outros. Há um momento em que você percebe que não precisa mais repetir a história antiga, que pode falar de si com mais verdade, mais coragem, que pode construir uma nova narrativa, frase por frase. E nesse momento, você deixa de ser refém do passado e se torna criador do presente. Isso começa com uma simples pergunta: que história eu quero contar hoje? Talvez essa mudança de linguagem pareça pequena demais para causar impacto, mas experimente. A cada nova escolha de palavras, você planta uma semente. E como todo jardim, esse também precisa de cuidado, de intenção, de tempo. Mas logo você verá os frutos. E quando vir, vai se perguntar por que demorou tanto para começar. As palavras que você fala para o mundo ecoam, mas as que você fala para si mesmo moldam. Moldam sua postura, seus limites, suas decisões. Elas ditam o tom da sua autoconfiança. Por isso, cuide da sua linguagem como quem cuida de uma joia, porque no fundo é exatamente isso que ela é, uma preciosidade com poder de transformar tudo à sua volta. Muitas vezes você se acostumou tanto com determinadas formas de se expressar que nem percebe o quanto elas te mantêm preso a versões antigas de si. Mas basta um pouco de atenção e vontade para virar essa chave, porque você não precisa repetir as mesmas frases para sempre. Você pode escolher novas, mais alinhadas com quem deseja se tornar. Mesmo sem perceber, você já está em um processo de mudança. Só de ter chegado até aqui, algo dentro de você está dizendo: quero mais, quero diferente. Isso já é um começo. E talvez o que falta agora é só uma nova palavra para dar o próximo passo. Então pare e pense: qual será a próxima frase que vai guiar sua vida a partir de hoje? Se você pudesse dar um nome para o capítulo que está começando agora, qual seria? Comece a escrever essa nova fase com frases que representam quem você realmente é ou quem você está se tornando. Essa é uma linguagem de poder, uma linguagem que liberta, que constrói, que revela.
Gratidão por ter chegado até aqui e por permitir esse momento de conexão e reflexão. Saber que você está buscando crescer, transformar e evoluir já diz muito sobre a sua coragem e vontade de mudar. Sua jornada é única e cada palavra que você escolher a partir de agora tem o poder de criar novos caminhos.